Olá, bem-vindos a mais um Wealth Planning Insights. Sou a Karen e hoje estou com a Priscila, uma das especialistas do time. Hoje a gente vai tratar de um tema que teve bastante repercussão na mídia em razão da estreia de um documentário sobre a vida de uma herdeira de uma das grandes redes varejistas do país, que está em coma há 10 anos. Em razão disso, uma série de disputas judiciais em torno da gestão do seu patrimônio. O tema que a gente vai tratar é da incapacidade civil. Então, primeiro, obrigada, Priscila. E para a gente esquentar aqui, você pode colocar um pouquinho qual que é o significado e o conceito da incapacidade civil para efeitos jurídicos? Claro. Karen, a incapacidade civil, ela é uma situação na qual uma pessoa não consegue exercer plenamente os atos da vida civil, né? E o que são esses atos da vida civil? São todos aqueles atos que culminam em uma consequência jurídica, seja venda, compra, contratação e a própria gestão de um patrimônio, né? Importante lembrar que a incapacidade ela não é automática, né? Ela precisa ser condicionada a uma ação judicial, e a gente chama essa ação de curatela ou interdição, né? E a própria família dessa pessoa geralmente entra com essa ação e informa o Estado que aquela pessoa já não tem mais a capacidade da vida civil e precisa, portanto, de ajuda, né? Então, por um lado, a incapacidade ela protege essa pessoa, por outro lado, ela também limita os atos dessa pessoa e ela indica uma pessoa chamada curador, que vai representar o interdito durante a sua vida. Então, essa é uma figura importantíssima no caso da incapacidade, porque é quem vai tomar o máximo de decisões possível em nome de quem ficou incapaz. Então, tem que ter uma pessoa com bastante alinhamento. Pela norma do direito, existe até uma ordem de possíveis curadores que um juiz pode eleger. Então, geralmente, a gente está falando aqui dos cônjuges, pais, filhos, né, e eventualmente algum terceiro. E lembrando que essa pessoa tem que ter total aptidão para a função. Perfeito. E no caso dessa pessoa, se ela deu uma procuração antes da condição, né, da incapacidade civil, o que acontece? Né, em relação à pessoa que ele indicou na curatela e a pessoa que tem uma procuração outorgada. Perfeito. Esse é um equívoco muito comum. A gente vê muitos clientes falarem, não, tá tudo bem, né? Eu tô resolvido, eu tenho uma procuração, então se algo acontecer, o meu procurador responde por mim. O que poucas pessoas sabem é que as procurações, elas perdem validade também numa incapacidade, né? Não só no falecimento daquela pessoa, mas também numa incapacidade. Então, uma procuração que eu tenha dado ao longo da minha vida, enquanto eu estava capaz, ela não vai ter efeitos na minha incapacidade. Então, eu também ainda preciso de um processo de interdição. Perfeito, também. E Priscila, assim, no documentário, inclusive, tinha uma declaração de curatela, mas que a gente sabe que, inclusive, ela está sendo objeto ali de muita discussão ao longo aí desses 10 anos. Você pode explicar um pouquinho por que lá teve essa questão e versus se ela ainda é realmente um instrumento que faz sentido? Karen, esse foi um ponto muito importante do documentário, porque ele não diz respeito especificamente a ter uma declaração de curatela como essa pessoa tinha, mas pelas novidades jurídicas que surgiram ao longo do caminho, né? Então, aqui a gente está falando de uma potencial união estável não formalizada, até de uma filiação socioafetiva também que não foi judicializada. E que trouxeram, claro, novos personagens para a mesa dos juízes avaliarem e até podendo refletir naquela ordem de potenciais curadores, tá? Então, o caso específico não teve exatamente a ver com a declaração de curatela em si, mas com toda a família que surgiu depois disso, tá? E esse é um caso emblemático, porque ele nos lembra que não tem muita receita de bolo para um bom planejamento. Na verdade, o que é mais importante para o planejamento é que ele reflita exatamente as vontades daquela pessoa, que ele formalize essas vontades e o momento de vida, né? Por isso, de tempos em tempos, é até bom revisitar
né? Porque às vezes você faz um documento num momento da sua vida e dali a alguns anos, 5, 10 anos, tudo mudou e você precisa refazer. Inclusive, quando a gente orienta os nossos clientes a fazerem declaração de curatela, um fator importante é pensar até em aptidões daquele curador que ele vai indicar. A gente tem alguns casos aqui de clientes que indicam mais de uma pessoa, né? E inclusive algum para fazer, por exemplo, os atos patrimoniais, o outro para fazer atos de bem-estar. É claro que os curadores, se um juiz aceitar mais de um, eles vão ter as mesmas responsabilidades, inclusive de forma solidária entre eles, mas usando cada um o que tem de melhor para, né, aquela pessoa que foi interditada e pensando até no bem-estar dela. Exato. Então, para a gente, o mais importante na hora de fazer um bom planejamento é refletir exatamente aquilo que a pessoa quer, sem trazer, né, nenhuma questão de lacunas jurídicas, né, que no final do dia vão acabar sendo decididas pelo judiciário e nem sempre dentro do que aquela pessoa desejava para a vida dela. Né? Exato. E a importância também, né, como você falou, de não engessar. Então, às vezes é bom sim ter 2 curadores, mas pode não ser se você vai ter um conflito na tomada dessa decisão. Perfeito. Então, como tudo, assim, a gente tem que sempre entender a necessidade do cliente, o momento de vida e o que é a vontade de fato. É isso, Né? exatamente. Então, ótimo. Bom, é como eu costumo dizer, um bom planejamento deve acompanhar e se ajustar aos fatos novos que podem surgir ao longo da vida. A vida não é estática e se evidências e circunstâncias novas são ignoradas, pode colocar a perder tudo que até então se tinha planejado, como ocorreu no caso do documentário. Por isso, reforçamos que a declaração de curatela continua sendo sim um instrumento extremamente importante no seu planejamento patrimonial, pois expressa a vontade do interdito e evitaria de imediato a briga pela escolha de um curador. Contudo, não somente isso, é essencial também que todos os vínculos pessoais estejam também o mais bem definidos, seja do aspecto formal quanto na vida prática. A produção da prova negativa é sempre muito mais complexa, por isso reforçamos. O planejamento para a incapacidade é um dos pilares essenciais dentro de uma estratégia de wealth planning. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. This discussion is intended for informational purposes only. This is not investment research or investment advice, and no recommendation or financial advice is being given. This discussion does not take into account individual investment objectives, financial condition, or investor needs. The views and opinions expressed in this discussion may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Itaú and its affiliates.